Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, na 27ª semana do tempo comum, no ano de São José. Os amados irmãos e irmãs, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho e a compartilhar. Se você fizer isto, o YouTube reconhece a legitimidade dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns diziam, é por Bezebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus corações e pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma vez a casa por outra por toda a vida. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Bezebu que eu expulso o demônio. Se é por meio de Bezebu que eu expulso o demônio, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quanto o homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o e arranca-lhe a armadura, o qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos e à procura de repouso, não encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chegar, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instala-se ali. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, interessante nós percebemos a teimosia dos adversários de Jesus para reconhecer o poder de Deus. Essa teimosia, é claro, ela não é gratuita, ela tem um propósito. O propósito é desfazer ou desvincular a graça de Deus, ou até mesmo diminuir tudo aquilo que Jesus havia feito de milagres, de curas, de bênção, diminuir para que as pessoas não se aproximassem mais do Senhor. Então a gente percebe que essa teimosia é uma teimosia que tem um propósito. O propósito é desgastar nosso Senhor Jesus Cristo. Eu percebo muitas vezes que muitas pessoas elas começam a desdenhar do próprio Cristo, porque a sua vida tem sido uma vida devasta, ou seja, a sua vida pessoal tem sido uma vida que contradiz com o projeto que Jesus tem para mim, para você, para ela, para eles, enfim. E muitas vezes
o caminho que as pessoas encontram é um caminho de desfazer a credibilidade de Jesus. Então se duvida-se, então não acredita-se, então começa a diminuir, como se fosse possível, a graça de Deus. Então a gente percebe claramente muitas vezes que muitas pessoas que foram criadas na igreja, que foram educadas na igreja e que por conta de uma decepção ou por conta de uma faculdade onde o professor, onde a ideologia daquele ambiente começa a desvirtuar ou desdizer tudo aquilo que Jesus disse, ou seja, desvalorizando a palavra de Deus, a gente percebe claramente que a pessoa quer romper com Jesus para viver livre da orientação de Cristo. Ora, uma vez que eu estou livre da orientação de Cristo, eu faço as coisas totalmente contrário a Cristo sem o peso menor da consciência. Sem o peso menor da consciência. E por isso eles vão dizer o seguinte: é pelo príncipe de Bezebu que ele expulsa Bezebu, ou seja, é pela ação do demônio que ele expulsa o demônio. E Jesus inteligentemente diz assim: olha, se uma casa está em guerra contra a própria casa, é uma casa destruída, é uma casa falida. Então, se é por Bezebu que eu expulso o demônio, então o reino do demônio está dividido. E todo reino dividido é o reino que não chega ao seu destino, ao seu foco. Então, o que nós vamos entender é o seguinte: em primeiro lugar, o demônio ele é dividido. Ele é dividido. A gente percebe claramente o quanto não há unidade no demônio, nos seus príncipes, nas suas legiões. Não há unidade. Padre Pio vai falar isto, Santa Faustina nos mostrou isto, tantos santos e santas mostra o quanto o demônio é dividido. E por isso, por ele ser dividido, nós conseguimos observar todo o projeto maligno com facilidade. Embora muitos de nós caímos nos projetos malignos, mas nós conseguimos observar. E quando conseguimos observar aquilo que é maligno, aquilo que é ruim, aquilo que é mal, nós conseguimos nos encontrar o quê? A luz que vem de Cristo. Por isso ele fala que uma casa bem fortalecida é uma casa que tem tudo para dar certo. Porém, se não tiver cuidado, haverá alguém mais forte e vai arrombar a casa. O que a palavra de Deus quer dizer hoje para mim e para você é o seguinte: que o demônio ele não é forte, mas se fortalece. E como é que o demônio se fortalece? Na medida que eu dou brecha na minha vida para ele. Por exemplo, voltar a um tema aqui interessante que é tão complexo ao mesmo tempo: o perdão. Se eu não tomo nunca a decisão de perdoar, aquilo que é do demônio, ou seja, de não me permitir que eu perdoe, vai ficando mais forte. Ou seja, ele vai se fortalecendo e eu vou cada vez mais me distanciando da possibilidade de perdoar, porque o nosso Senhor quer que eu perdoe, o nosso Senhor nos ensina a perdoar. Ele quer que eu perdoe, apesar da dor que eu senti, apesar da dor, a dor que fizeram em mim, mas ele quer que eu perdoe. Então, entendamos com claridade: o demônio não quer que você perdoe. O demônio não quer que você faça a experiência do perdão, porque essa experiência vem do Cristo. Pai, eles não sabem o que fazem. Na cruz, últimas palavras do Cristo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, hoje o Evangelho quer nos inspirar, quer nos ajudar a profundamente a entender que nós precisamos decidir se aceitamos ou não, se aceitamos o projeto de Deus
ou aceitamos o projeto do demônio. Se nós queremos que Cristo seja de fato o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso libertador, ou não. O mesmo desafio, amados irmãos, o mesmo desafio nós passamos, Cristo passou, continua fazendo a nós esse desafio de buscar, como diz, um lugar. Ninguém pode ter dois patrões. É interessante, né? Ninguém pode ser comandado por dois. Você não pode abrir-se ao comando de Cristo e abrir-se ao comando do demônio. Ninguém pode ter dois patrões. Eu não posso ter dois patrões. Por quê? Porque um vai contradizer a ordem do outro. Enquanto um diz vai, o outro diz fica. Enquanto o outro diz fica, outro vai dizer vai. E você ficará totalmente perdido. Então, qual é a proposta do Evangelho de hoje? O Evangelho de hoje nos convida a viver a profundidade aquilo que Deus nos chama. Ele é a nossa força. Ele que nos encoraja. Então, tantos milagres Deus já fez na minha vida, na sua vida, e por que não aceitar aquilo que Ele já fez? Que mais eu quero que Deus faça enquanto sinal para que eu creia nele? Ele já é o Senhor. Então que Ele seja o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, o Senhor das minhas atitudes, e que eu faça aquilo que Deus espera de mim. O que Cristo espera de você? Faça aquilo que Cristo espera de você. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos leve a verdadeiramente a nos apaixonarmos pelo Senhor, que São José, patrono da Igreja, nos enriqueça na obediência, no desejo profundo de fazermos e de seguirmos nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.